O cheiro de fumaça era tão denso que parecia sólido. Ele tinha 27 anos, um terço da Bíblia memorizado e uma missão que nunca pediu para ter. As ruas de Teherã não eram o que os noticiários mostravam. Eram mais estreitas, mais barulhentas, mais humanas. E agora, mais perigosas do que qualquer coisa que ele havia imaginado quando aceitou servir. E se fosse você? E se hoje, acordando nessa poeira com esse peso no peito e essa fé sendo testada como ouro no fogo, e se fosse você que tivesse que escolher entre sobreviver e permanecer fiel? Fique até o final, porque essa história não termina como você imagina. Ele não havia escolhido a guerra por heroísmo. Tinha crescido numa cidade pequena do interior, filho de pastor, criado entre hinos e versículos. A fé não era um conceito para ele, era o ar que respirava, a linguagem com que entendia o mundo. Quando se alistou, aos 22 anos, a motivação era simples: servir, proteger, ser útil além dos limites do templo onde cresceu. 5 anos depois, estava num pelotão de reconhecimento no norte do Irã, num conflito que os jornais chamavam de Operação de Estabilização, mas que no chão cheirava a pólvora, medo e decisões impossíveis. Ele carregava 3 coisas em todo momento: sua arma, seu rádio e um pequeno Novo Testamento com as bordas gastas. Os colegas de pelotão já haviam aprendido a não brincar com o livro, não porque tinham medo dele, mas porque, mais de uma vez, tinham visto o que acontecia quando ele orava antes de uma missão. As coisas davam certo de um jeito que nenhuma estatística explicava, mas essa noite seria diferente. Se você está assistindo isso e nunca passou por uma situação onde sua fé foi colocada à prova de verdade, continue assistindo, porque o que esse soldado enfrentou pode ser a história mais honesta sobre fé que você já ouviu. A ordem chegou às 23 horas e 14 minutos. Missão simples no papel: localizar e evacuar 2 agentes aliados presos numa vila a 4 quilômetros da base. Tempo estimado: 40 minutos. Risco calculado: médio. O que o mapa não mostrava era o grupo armado que havia tomado a vila 3 horas antes. Quando o pelotão percebeu a emboscada, já era tarde demais para recuar sem baixas. 2 companheiros ficaram para trás, feridos, incapazes de se mover. O comandante deu a ordem que ele jamais esqueceria: deixa eles, a missão continua. Ele parou. O mundo inteiro parou junto com ele, porque ele havia lido incontáveis vezes o versículo que agora gritava dentro do peito: ninguém tem amor maior do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. João 15, 13. E ali estava ele, com a ordem para avançar de um lado e 2 homens vivos precisando de ajuda do outro. Esse era o conflito, não entre ele e o inimigo, mas entre o que lhe mandavam fazer e o que acreditava ser certo diante de Deus. Você já esteve num lugar onde obedecer custava sua integridade? Continue, porque a decisão que ele tomou nos próximos minutos vai te fazer pensar. Ele não desobedeceu a ordem, mas também não abandonou os 2 homens. Com o pelotão avançando, ele ficou para trás, sozinho, com o rádio desligado para não entregar a posição, e passou os próximos 22 minutos fazendo o impossível, carregando um homem de cada vez, rastejando por uma ruela paralela, usando o mapa mental que havia decorado horas antes da missão. Não havia heroísmo nisso. Havia terror, havia suor escorrendo nos olhos. Havia o som de passos a menos de 50 metros e a oração mais curta que já fez na vida: Senhor, agora! E havia silêncio onde deveria haver confronto. Quando chegou ao ponto de extração com os 2 homens, o comandante olhou para ele por um longo segundo. Não disse nada, mas algo mudou naquele olhar. Mas a noite ainda não havia acabado, e o maior teste estava por vir.
De volta à base, ele foi chamado para uma reunião formal. Desobediência de ordem em campo de batalha. As consequências eram sérias. Ele sabia disso quando ficou para trás. Sabia e ficou assim mesmo. Enquanto esperava do lado de fora da sala, um dos homens que havia carregado, um soldado de 34 anos, pai de 3 filhos, se aproximou e ficou em silêncio ao lado dele por um momento. Depois disse apenas: "Minha filha mais nova fez aniversário hoje." Não era um agradecimento, era mais do que isso. Era o peso real de uma escolha. Não a escolha do herói dos filmes, mas a escolha quieta, assustadora e solitária de alguém que decidiu que fé sem ação não é fé. Dentro da sala, a punição veio. Afastamento temporário, relatório formal, revisão de conduta. Ele ouviu tudo em silêncio. E quando perguntaram se tinha algo a dizer em sua defesa, ele respondeu: "Não, senhor, eu faria de novo." Ele passou 3 semanas afastado das missões. Nesse período, leu a Bíblia do começo ao fim mais uma vez, escreveu cartas para a família, conversou com o capelão e, pela primeira vez em anos, chorou, não de dor, mas de algo que levou dias para identificar: alívio. O alívio de ter sido fiel quando ninguém estava olhando. Quando voltou ao serviço, algo havia mudado no pelotão. Não era sobre ele, era sobre o que a atitude dele havia plantado em silêncio. Conversas que antes não aconteciam. Perguntas sobre fé que vinham de homens que nunca haviam pisado numa igreja. Nenhuma pregação, nenhum sermão, só uma escolha, numa ruela escura, no meio de uma guerra que o mundo assistia de longe. A fé que não custa nada não vale nada, mas a fé que custa tudo, essa transforma não só quem a vive, mas todos ao redor. Essa história é fictícia, mas a pergunta que ela faz é real. O que você faria quando a ordem do mundo contradiz a ordem de Deus? Quando obedecer custa sua integridade? Quando ninguém está olhando e a escolha certa é também a mais perigosa? Esse soldado não era perfeito. Era assustado, incerto, humano. Mas havia algo dentro dele mais forte que o medo. Uma fé construída não em momentos fáceis, mas em anos de devoção silenciosa que nenhuma guerra conseguiu apagar. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer ver mais histórias como essa, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.